Pessoal, vamos agora à parte dos módulos, tá? Do Python. O que é um módulo, tá? O módulo ele é equivalente a uma classe do Java, equivalente a uma lib do C. Então vai ser um arquivo, tá? Com um conjunto de funções, tá? Até no momento a gente só viu funções, mas a gente vai ver classes também, um conjunto de funções e classes relacionadas. Ou seja, é um arquivo que vai agrupar, em geral, né, a gente costuma agrupar por arquivo coisas que têm uma determinada funcionalidade, que atende uma determinada tarefa. Tá? Para que a gente precisar dessas coisas, fica mais fácil a gente localizar. Tá? Para explicar os módulos, né, como eu vou ter que gerar arquivos .py, né, e a princípio lá no meu Colab, né, a gente trabalha com IPyNB, que é o notebook, tá? Eu tenho inclusive a opção de fazer o download.py, aí eu subo ele para o Drive de novo, aí vai virar um inferno. O Drive também demora um pouquinho para atualizar o arquivo, que eu só percebi isso depois que eu fui fazer esse tipo de coisa no Drive, tá? Então, por questões de agilidade, de facilidade, eu vou programar no local, vai ser só essa vez, eu acho que eu vou programar localmente ao longo da disciplina, e para isso eu vou utilizar o VS Code, tá? Mas para quem instalou o Anaconda, né? O Anaconda, como eu falei, vem com o Spider, tá? Esse módulo .py vocês podem fazer da mesma forma utilizando o Spider, já mostrei o funcionamento do Spider lá nas primeiras aulas, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, se eu quiser criar um módulo, né? Eu vou criar um arquivo .py. Então, já estou com uma pastinha aberta aqui. Vou chamar meu módulo de matemática.py, só para a gente demonstrar essas funcionalidades. Tá? Dentro desse matemática, eu vou criar algumas funções, por exemplo, a função de soma, num 2, 2 pontos, return num mais no 2. Eu vou criar uma função de subtrai, num 2, 2 pontos, return num menos no 2, e eu vou criar uma função eleva, tá? E eu vou colocar aqui num 2, na verdade seria a base e o expoente, né, para ficar mais bonito. Base expoente, então return base asterisco asterisco expoente. Certo? Então essa é a minha função. A hora que eu salvei ele como .py, esse arquivo em si ele é considerado como se fosse um módulo do Python. Tá? Ele sendo um módulo do Python, tá? Eu posso importar ele em outros arquivos, outros módulos .py, inclusive no notebook. Tá? Então agora, neste momento, eu vou criar um teste.ipynb. Esse é um notebook Python para a gente voltar para o nosso estilo notebook aqui, tá? Bom, para importar um módulo, tá? E vou colocar import, tá? Como eles estão no mesmo diretório, eu não preciso especificar diretório, eu vou especificar direto aqui o nome do módulo. O nome do módulo é o mesmo nome do arquivo .py, tá? Então, o módulo é matemática.py, portanto, o nome do módulo é matemática. Então, eu vou importar aqui matemática. Ok? Importei, ok. A partir desse momento, tá? Perceba uma coisa, ele criou um PyCache aqui. Tá? O que significa esse PyCache? Vou abrir a pastinha onde está o meu matemática, o teste IPNB, vai ter essa pastinha PyCache. Tem um PyC. Vamos ver um... abrir. Escolha um programa. Abrir aqui com o Gedit mesmo. Tá aqui. Olha só, então ele gerou um arquivo binário para a gente, como se ele tivesse compilado aquela biblioteca que a gente está importando no nosso notebook. Legal, porque se está compilado já em código de máquina, a máquina está pronta para executar o bichão. Tá? Para quem quiser saber mais, né? Só digitar aqui PyC, tá? Extensões PyC e etc. Ver se o Stack Overflow. Perceba que tem outros Py também, tá? Ó, PyO, PyW, tá? PyDX, ó. PyC é o bytecode
compilado, tá? Então, se você importar um módulo Python, construirá um arquivo que contém o bytecode para depois ser ficar mais fácil e rápido, né, de executar aquele código ali, tá? Como eu falei, tem outros Pys da vida que são criados ali dentro do PyCache, tá? Enfim, depois vocês podem dar uma olhada nisso daqui, tá? Ó, PyC é o código binário compilado. Se você importa um modpy, vai gerar o arquivo PyC com conteúdo binário para facilitar ser mais rápido importar de novo o mesmo módulo, tá? Basicamente, já está em linguagem de máquina, ripa na chulipa, tá? Bom, dado isso, tá? Se eu quero fazer agora o uso, por exemplo, da minha função eleva, que está aqui dentro, tá? O que eu posso fazer? Bom, eu vou utilizar o nome do módulo, matemática, ponto, e aí percebe que eu coloquei o ponto aqui, já está aparecendo eleva, soma, subtrai, ou seja, tudo que tem dentro daquele módulo, tá? Então, eleva, 2 elevado a 4, é para dar 16, deu 16, legalzinho, está funcionando, tá? Então, essa é a maneira mais básica que a gente tem de trabalhar com módulos, aí eu importo o módulo, tá? Então, importe o nome do módulo, eu quero acessar as coisas dentro desse módulo, o nome do módulo, ponto, e aí se tiver função, classe, ponto a função, ponto a classe, e assim por diante, tá? A gente vai usando os elementos que estiverem ali dentro do módulo, tá? Outra coisinha que eu posso fazer aqui, tá? Vamos supor, a hora que eu importei o matemática, né? Antes de coisa para mim, tá? Subtração, mais, só isso, né? Porque eu tenho 3 coisas. Mas vamos supor que eu tivesse algo muito grande, tá? Eu não quero trazer tudo isso para o meu programa. Eu quero trazer apenas a função eleva, por exemplo, que eu vou utilizar eleva, tá? Tem como fazer isso? Tem como fazer isso, tá? Como que eu faço isso? Bom, muito simples, tá? Eu posso colocar a seguinte coisa, eu vou colocar from, tá? Ou seja, de matemática importa para mim o que? Só o eleva. Então, de matemática, ou seja, do módulo matemática, importa para mim o eleva, tá? Então, nesse momento, tá? Eu não preciso mais nem do matemática eleva, eu posso utilizar diretamente somente o eleva, ó, e está funcionando, tá? Se eu tentar utilizar soma, ó, soma 4, 5, não reconhece soma, tá? Se eu tentar utilizar matemática, ponto soma, 2 e 4, aí ele funciona. Ué, porque eu acho que eu já tinha importado a matemática. Eita, pega. Start é Python kernel. Yes. Olha a caquinha que eu tinha feito, tá? Agora não reconhece. Por que ele tinha reconhecido antes? Lembra que eu dei import matemática? Ele carregou a matemática inteira para o kernel do Python. Depois eu só sobrescrevi a célula, mas eu não apaguei a importação da matemática, tá? Então eu resetei o kernel do Python e importei de novo. Importante isso para a vida de vocês, aprender com os meus erros, tá? Bom. Ok, pronto, matemática, eleva importa, então perceba que agora só está vindo a função do eleva para a gente, tá? Que mais que eu tenho de interessante dentro das importações, tá? Eu tenho aliases, tá? O que são alias ou aliases, tá? Eu posso dar apelidos para os meus módulos, tá? Como assim? É muito comum, tá? Ter alguns nomes de bibliotecas um pouco grandes, por exemplo, como TensorFlow, tá? E eu não quero ficar fazendo todas as importações do TensorFlow, tudo que eu vou utilizar. Eu só importo TensorFlow e vou ali, TensorFlow.sequential, TensorFlow.layer, TensorFlow.evaluate, enfim, vou colocando ali esses nomezinhos, tá? Às vezes pode ser um pouquinho do pé no saco, ou mesmo até bibliotecas que tem um nome curtinho, por exemplo, como NumPy. É até preguiçosa de escrever NumPy, que é algo mais fácil para facilitar algo que vai ser recorrente durante a sua aplicação, tá? Então é muito comum a gente ver na literatura o uso de aliases. Como que funciona isso? Eu vou colocar assim, ó, por exemplo, eu posso colocar import NumPy, é uma biblioteca que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Perceba que ele demora até um pouquinho para carregar. E aí eu vou colocar NumPy ponto
tá? E aí vai vir todos os atributos NumPy, eu posso criar array, aqui bonitinho, 2π, a gente já vai ver o que é esse NumPy array, enfim, tá? Mas não é muito comum ficar fazendo NumPy, não sei o que, NumPy, não sei o que lá. A galera é tão preguiçosa que costuma fazer isso, ó, import NumPy as np, tá? O as, então, é o comando de alias, tá? Eu posso renomear, tá? Ou dar um apelido, tá? Para esse meu módulo, tá? Então, fazendo, ó, import o NumPy como np. Então, se a gente ler o que está escrito, já vai fazer sentido, tá? Import NumPy as np. Import NumPy como np. E a partir desse momento, ó, o mesmo procedimento que eu fiz com o NumPy, agora eu posso fazer com np array. 1, 2, 3, 4, só para mudar, tá? E eu vou ter, agora, a partir desse momento, me referenciar ao módulo NumPy por meio do np. Tudo bem? Então, esse é o basicão aqui dos módulos em Python. Bem simplesinho, né? De fazer. Detalhe, tá? Eu vou criar um outro módulo aqui, que eu já estava esquecendo, eu sempre esqueço de coisas, lembro no final. No file, eu vou colocar aqui teste.py, vai, que seja, teste.py. Eu estou dentro da pasta PyCache, né, seu animal? Espera aí, sai da pasta PyCache. Delete permanently. Fecha. Isso, aqui fora. Mas agora sim, teste.py. Certo? E aqui, dentro do teste.py, eu vou colocar def imprime info prog, sei lá, eu vou colocar uns... vício da vida, né? Print programa módulo desenvolvido por Rafael Rossi, módulo desenvolvido para a aula de TIA, e tá bom, tá? E vamos supor que neste momento, né, eu tenho aqui no meu programa o imprime info prog, né? Eu quero testar esse meu módulo .py, então, portanto, eu vou chamar essa funçãozinha aqui, só para garantir que eu fiz certo, né? Opa, imprime info prog, tá aqui, certo? Como ele é um módulo .py, eu posso executar esse cara, né? Então, eu vou abrir meu terminal, só porque eu abri meu terminal deu pau, não abriu o console. Deixa eu colocar outro tipo de terminal. Nossa, deu pau no meu terminal aqui, tá, gente? Deixa eu tentar abrir de novo. Não colaborou com nós. Não tem problema, tá? Eu vou abrir meu consolezinho. Deixa eu pegar aqui onde é que eu tô. Área de trabalho, FMS, TS, códigos. Então, CD, área de trabalho, FMS, TA. E agora? TA, barra espaço, 2020, códigos, acho que é isso, né? Tô aqui, beleza. Deixa eu dar um zoomzinho para vocês, editar, ver ampliar, belezinha, tá? Então eu posso dar um Python 3 e é o teste.py, né? Teste.py, ok. Tá aqui, tá? Módulo desenvolvido por Rafael Rossi, módulo desenvolvido para a TA, ou seja, eu tenho esse módulo.py e executei ele, tá? Compilei. Tá ok? Então, o que esse módulo faz? Define essa função, imprime e chama essa função que imprime essas duas coisas na tela. Perfeito. Aí vamos supor que eu estou lá no meu... vou criar um outro teste2.py. Teste execução.py, tá? Dentro desse teste execução.py, eu venho aqui simplesmente dou um import teste, certo? E print, vou colocar assim, ó, estou no teste de execução, para a gente ver, certo?
Dado isso, eu vou colocar o Python 3. Python 3 e o teste execução.py, tá? Olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu dar um clear de novo. Clear. Olha que importei o teste, né? Desta forma aqui. O que que acontece? Ele pega todo o código do teste e traz aqui para esse meu módulo teste de execução. Mas o que que tem no teste? Tá? Tem toda essa carga aqui, definição de função e execução, tá? Inclusive não sai só bonitinho o que que é função, o que que é não sei o que. Ele traz o módulo inteiro, tá? E aí o que que aconteceu? Na hora que ele trouxe o módulo inteiro, então ele substituiu essa chamada aqui por esse código aqui, simplesmente isso, tá? E aí o que que vai acontecer? Vai definir a função e vai chamar a função, tá? E aí realmente ele imprimiu o que está a função. Aí você fala, puta merda, desculpa a palavra, mas eu não queria que ele executasse essa função, eu só queria importar o módulo, tá? E eu, se por um acaso eu quiser chamar essa função, eu executo essa função, não quero que ele saia fazendo nada por si só, sozinho aqui no meu código, tá? Então o que que a gente pode fazer, o que que é usado para essa recomendação, tá? Eu não sei se de fato esse meu teste.py ele vai ser executado por si só. E se ele for executado por si só, eu quero de fato chamar a função imprime_infopog, ou se ele vai ser utilizado por uma outra biblioteca, mas só para fazer uso das funções e classes que estão aqui definidas, tá? Então, a gente tem um recurso aqui que é o seguinte, tá? Existe uma palavra, uma variável reservada aqui, tá? Na verdade, existem várias variáveis reservadas que já vem junto com cada módulo, tá? E uma delas é o name, tá? E o que que esse name faz? Ele vai assumir, tá, o valor main, tá, se por um acaso você estiver executando esse ponto .py. Se você não estiver executando esse ponto .py, ele não assume o valor main, ou seja, só vai assumir o valor main se você estiver executando esse ponto .py, ou seja, passando ele como argumento do Python, tá? Para ser interpretado e executado. Então, se for biblioteca, não vai ter esse valor de main. Então, nesse caso, se eu quiser executar essa função, caso eu execute o teste.py, eu vou fazer dessa forma. Vou verificar se ele está sendo chamado, né, via a linha de comando, né, via argumento, ou se ele está sendo passado como argumento para o interpretador Python. Tá? Aí eu faço isso. E se for no módulo, essa condição não vai ser verdadeira, ele não vai executar essa chamada de função. Vamos testar? Ó, vou colocar aqui Python 3, eu vou voltar para o teste.py. Desculpa, gente. Se name igual a main. Agora sim, tá? É tracinho, tracinho main também, não é só main. Perdão por isso. E agora, se eu for tentar o teste execução.py, ele só vai fazer isso daqui. Não vai mais trazer a carga e fazer essa chamada, pois essa condição aqui ela não será disparada. Tudo bem, pessoal? Então, acho que já é o suficiente para termos continuidade aí na parte do Python. Tá? Voltamos a seguir com orientação a objetos em Python. Tá? Então, até lá.